Por quê? Se eu não aprimorar a forma como eu me expresso, a forma como eu converso e comprometo através da linguagem, verbal e não verbal, eu dificilmente vou influenciar pessoas. A não verbal diz muito também, né, Fabrício? 55% da nossa comunicação é não verbal. Tem um médico francês que disse uma coisa fantástica, ele falou assim, nós somos seres humanos que de vez em quando verbalizamos. Ou seja, falamos muito mais, né? Falamos muito mais pela comunicação não verbal. Ou seja, a liderança ela está calcada na base chamada comunicação, como você disse. Sem isso, todo o resto é ilusão. Tem até uma frase muito interessante do ex-presidente Tancredo Neves que dizia o seguinte, uma boa reunião é aquela na qual eu saio rouco de tanto ouvir. E eu acho que o líder precisa parar para pensar nisso. Porque se ele quiser ser realmente líder, ele precisa ouvir, ele precisa ficar rouco de tanto ouvir. Porque quem ouve mal, fala mal. E pior, decide mal. Decide mal. Então, aí trabalha naquele conceito de eu-equipe, né? O que eu penso, não é? O que eu penso e não a equipe pensa, sem dúvida. Por isso que a base tem que ser a comunicação. E você acha que desde pequena uma criança numa atividade de esporte já pode ir aprendendo esses valores humanos, o saber ouvir, o estabelecer metas, se determinar? Agrega desde aí? Agrega, sim. Claro que não é isso que vai ser o determinante final, sim, mas agrega. Se você percebe que seu filho, por exemplo, é extremamente individualista, é muito interessante que ele faça práticas esportivas em grupo. Em equipe. Vôlei, basquete, futebol. Porque ele vai ter que deixar um pouco essa individualidade em prol da equipe. Então ele começa a aprender desde cedo que ele precisa dividir. Ele não pode querer marcar gol sozinho, ele não vai correr o campo de futebol sozinho. Ele tem que passar a bola. E muitos líderes, aliás, muitos chefes, hoje nas organizações, nos hospitais, ainda não aprenderam a passar a bola. E na tua experiência de consultor, como é que anda o Brasil nesse panorama de chefia e liderança? Olha, infelizmente, a situação hoje da saúde e da educação está onde está no Brasil, no país, também por um motivo. As nossas lideranças são fracas. E em que ponto da liderança? É no preparo? É no reconhecimento do erro? São em todos no que você nos explicou? Onde é que está o ponto nevrálgico dessa falta de liderança? Existem vários fatores, até seria interessante um dia só discutir esses fatores, mas um ponto que eu acredito que vale muito a pena a gente pensar é o entusiasmo. Não existe líder morno, água meia fria, meia quente, não existe isso. O líder ele tem que contagiar, ele tem que empolgar a equipe dele. Através do quê? Através da sua comunicação, mas principalmente através das suas atitudes. Se nós pegássemos um grande líder mundial, Martin Luther King, que tem um discurso memorável, ele disse o seguinte, eu tenho um sonho, e isso ficou marcado na história. Se Martin Luther King tivesse dito, eu tenho uma ideia, a frase dele teria sido esquecida pela humanidade. Então, um líder, ele empolga porque ele põe emoção nas palavras. Não é da emoção, as palavras viram elétricas, se transformam em energia. Isso é um componente que não pode faltar. E que vem dinamizar as pessoas que se relacionam com ele, é por aí. Exatamente. Contagiar por esse dinamismo. Você cria esse contágio, é um vírus que a gente tem que implantar. Um vírus do bem. Todo líder tem que colocar esse vírus do entusiasmo na equipe. Porque se a equipe não acreditar, não se convencer, quem é que vai se convencer? Mas a motivação cabe a cada um de nós ou realmente um motiva o outro, na sua opinião? Como que é isso? Eu ouço muito falar isso na área da saúde. Vai lá e motiva seu pessoal. Isso não existe. O que é a responsabilidade do líder? Fornecer o máximo de estímulos, trabalhar o meio ambiente onde as pessoas estão, as relações interpessoais, para que isso seja um fator positivo. E para que esses estímulos que ele vai dando ao longo do relacionamento com a equipe possam efetivamente fazer com que cada profissional olhe e diga, não, eu vou fazer isso porque vale a pena. Motivação é uma coisa interna que ninguém te dá. Você acha um motivo para agir. Abrir a sua porta interna, né? Exatamente. Muito obrigada, Fabrício, pelos seus esclarecimentos. Foi muito bom para nós. Tivemos uma verdadeira aula aqui da diferença entre chefia e liderança. Compartilhe o seu talento, torne-se um líder. Eu acho que essa é a mensagem principal, o diferencial.
para se capacitar enquanto profissional, enquanto ser humano. Muito obrigada pela sua companhia, tenha uma ótima noite. Obrigada, Fabrício. Obrigado, Luciana. Nossa proposta é fazer com que você reflita sobre os temas abordados aqui. Por isso, participe do nosso programa e envie seus comentários e impressões sobre o assunto de hoje. Anote nossos endereços. A caixa postal é 42335, o CEP 04218 970 São Paulo, capital. Caixa postal 42335, CEP 04218 970 São Paulo, capital. O e-mail milênio@loyola.com.br, milênio@loyola.com.br. Uma ótima noite.